Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor George e essa é a terceira aula sobre representação computacional de grafos. Primeiro, uma introdução. Sempre que lidamos com grafos, estamos considerando que seus vértices têm rótulos, ou seja, algum dado que permita a sua identificação. Os rótulos adotados dependem do contexto da aplicação. Podem ser nomes de pessoas em uma rede social, endereços, equipamentos, páginas web, etc., a depender da sua aplicação. Mas a nível de implementação, por razões de eficiência, é interessante usar números inteiros para rotular os vértices. Por isso, nossos grafos dos exemplos aqui costumam começar do vértice 0 e sequencialmente com números inteiros. Nos exemplos anteriores das aulas, representamos os grafos através de esquemas, aqueles desenhos ali que eu trouxe para vocês. Mas para processar grafos em um computador, é necessário adotar uma forma de representação computacional. As duas formas mais usuais para representar grafos são a lista de adjacências e a matriz de adjacências. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens que serão discutidas a seguir nessa aula. Então, primeiro, a lista de adjacências. Em uma lista de adjacências, para cada vértice é armazenada uma lista dos vértices aos quais eles estão ligados, ou os vértices adjacentes a ele. Temos um exemplo aqui com o grafo G. Para cada vértice, a gente tem uma posição aqui, uma lista, e para cada vértice, a gente tem também uma lista dos seus adjacentes. Então, no nosso exemplo, o vértice 0 tem os adjacentes 1, 2, 3 e 4. Então, tenho aqui 1, 2, 3 e 4 na nossa lista de adjacentes. Já o vértice 1 é adjacente aos vértices 0 e 2. O vértice 2 aos vértices 0, 1, 3. 0, 1, 3. O vértice 3 está ligado a 0, 2, 4. O vértice 4 a 0 e 3. E, por fim, o vértice 5 está isolado, tem uma lista vazia aqui. A principal vantagem da lista de adjacências é a eficiência de armazenamento, porque a lista de adjacências demanda apenas V mais E posições de memória para armazenar um grafo. Ou seja, a gente tem aqui número de vértices posições da lista principal e número de arestas posições da lista de adjacências aqui. Essa é uma forma muito eficiente de armazenar grafos. Já a desvantagem está no elevado custo computacional para verificar se dois vértices são adjacentes nessa estrutura. Esse custo é na ordem de pior caso de O de V. Ou seja, para eu descobrir se o vértice 0 é adjacente ao vértice 5, eu tenho que, no pior caso, percorrer até V menos 1 vértices. Bom, menos 1 porque eu não preciso verificar o próprio vértice 0. Como na nossa notação aqui de complexidade a gente ignora esses escalares, a ordem de complexidade pior caso é O de V. Então, nesse mesmo exemplo, vamos pensar aqui, se eu quiser verificar se o 0 é adjacente ao 5. Bom, a gente sabe aqui pelo esquema que não tem aresta. Mas para verificar computacionalmente, a gente teria que vir na posição 0 da lista de adjacências. Então, isso aqui é custo O de 1. E aqui, com O de V, eu tenho que verificar. Esse elemento é o 5? Não. É o 5? Não. É o 5? Também não. É o 5? Também não. Então, concluo. 0 e 5 não são adjacentes. Não tem ligação entre eles. No pior caso, eu posso levar V posições para verificar isso. O de V posições. Bom, já no melhor caso, pode ser bem menos do que isso, ou até mesmo trivial em alguns casos. Mas essa é a principal desvantagem da lista de adjacências, ok? Bom, e para representar grafos orientados e ponderados por lista de adjacências? Para grafos orientados, basta respeitar a orientação das arestas na criação da lista de adjacências. Já para grafos ponderados, uma possível solução para representar é criar um par destino-peso em vez de apenas o destino na lista de adjacentes.
Vamos ver esse exemplo aqui do grafo G. Então, o grafo G é um grafo orientado e ponderado. Então, o vértice 0 tem aqui a sua lista de adjacências. Os vértices são sucessores ao zero. O nosso exemplo aqui são os vértices 2 e 1. São sucessores do zero. Então, eu tenho aqui o vértice 0 é adjacente ao 1 com peso 2, pelo meu par informado aqui, e adjacente ao 2 com peso 6, pelo meu par informado. Bom, continuando, o vértice 1 é adjacente. Bom, continuando aqui, o vértice 1 é adjacente aos vértices 2 e 4, ao vértice 2 com peso 5, ao vértice 4 com peso 3. Bom, assim por diante para os outros vértices. Um caso interessante é o vértice 5, que é isolado, e também tem uma lista de adjacentes vazia. Vamos falar agora sobre a matriz de adjacências. Uma matriz de adjacências é uma estrutura onde cada vértice corresponde a uma linha e uma coluna dessa matriz. Logo, temos uma matriz quadrada A, com os elementos A e J, de ordem vértices por vértices. Cada posição IJ dessa matriz vai armazenar um valor, sendo 0 ou 1. Bom, o valor 0 indica que não existe aresta de I a J. O valor 1 indica que existe aresta de I a J. Vamos ver um exemplo aqui. No mesmo grafo da lista de adjacências, a gente tem aqui a nossa matriz de adjacências que tem 6 linhas e 6 colunas, uma linha e uma coluna para cada vértice. E a gente tem aqui o vértice 0. Ele tem ligação para o vértice 0? Não. Para o vértice 1? Tem. Para o vértice 2? Tem. Para o vértice 3? Tem. Para o vértice 4 também tem. Para o vértice 5? Não. Então, os 1s representam que há ligação, os 0s representam que não há ligação. No nosso exemplo, o 0 ligado ao 1, 2, 3 e 4. São os nossos 1s aqui. Bom, na sequência, o vértice 1 é ligado a 0 e 2. Temos aqui 0 e 2. O vértice 2 é ligado a 0, 1 e 3. O vértice 3 é ligado a 0, 2 e 4. O vértice 4 é ligado ao 0 e ao 3. E o vértice 5, como é isolado, não é ligado a nenhum vértice. A principal vantagem da matriz de adjacências é a sua eficiência para verificar se dois vértices são adjacentes. Bom, para a lista de adjacências eu acabei de dizer que a verificação é em O de V. É uma verificação cara. Já para a matriz de adjacências, essa verificação é trivial, ela é em O de 1. Ou seja, para saber se os vértices I e J são adjacentes, basta verificar a posição IJ da matriz se o valor é 1. Essa operação é O de 1 complexidade. Então, para a gente saber se o vértice 0 é adjacente ao 5, bom, aqui a gente gasta um passo apenas. A gente vai na linha do vértice 0, na coluna do 5. Se o valor é 0, não é adjacente. Bom, só que a matriz de adjacências ela tem uma desvantagem bem importante aqui, que é o seu elevado custo de armazenamento. Uma matriz de adjacências, ela demanda V ao quadrado posições de memória. Veja aqui que para um grafo de 6 vértices, ele demandou aqui 36 posições, ou seja, 6 ao quadrado. Bom, para grafos pequenos, isso não é um problema. A gente consegue armazenar 36 posições de memória sem problema algum no computador moderno. Mas e se o nosso grafo tivesse 1000 vértices? É uma coisa bem comum em computação, os problemas que a gente vai lidar. Bom, a gente precisaria de 1000 ao quadrado posições de memória, ou seja, precisaria de 1 milhão de posições de memória. Bom, aí já começa a ficar difícil de representar. Bom, talvez alguns computadores mais potentes conseguiriam representar isso daqui. Mas e se a gente tivesse 10.000 vértices, que também não é nada tão absurdo para algumas aplicações? Bom, daí já seria difícil representar mesmo com os computadores top de linha. Um exemplo de aplicação que tem muitos vértices,
ou milhões de vértices, é uma rede social. A rede social tem milhões de usuários, então certamente seria inviável representar por uma matriz de adjacências. Okay? Para representar grafos orientados por uma matriz de adjacências, basta respeitar a orientação das arestas. Já para grafos ponderados, caso não exista arestas de peso zero, caso não faça sentido no seu problema arestas de peso zero, você pode, em vez de usar o valor 1 para assinalar a existência de uma aresta, você pode usar o peso dessa aresta para já representar que há uma aresta e que ela tem esse determinado peso. Então vamos ver um exemplo aqui de um grafo orientado e ponderado. Então tem aqui um grafo de 6 vértices, eu tenho aqui minha matriz 6 por 6. Então o vértice 0, ele tem como sucessores os vértices 1 e 2 com pesos 2 e 6. Ou então, vértice 1 com peso 2, vértice 2 com peso 6. Já o vértice 1 tem como sucessor o vértice 2 e também o vértice 4. Então, o vértice 1 tem como sucessor o 2 com peso 5 e o 4 com peso 3. Bom, para o vértice 2 temos aqui o sucessor 3 com peso 4 e o 1 com peso 5. Já o vértice 3 como sucessor tem o 0 e o 4, 0 com peso 2, 4 com peso 7. Já o vértice 4 tem como sucessor o vértice 0, o vértice 3, vértice 0 com peso 1, vértice 3, peso 7, e o vértice 5 está aqui isolado, sem nenhum sucessor. Bom, vamos agora falar sobre a implementação de estruturas de dados para grafos em Python. A implementação é bem simples, ok? Esse mesmo grafo que eu usei em alguns exemplos, ele pode ser representado com uma lista de adjacências da seguinte forma. A gente pode ter uma lista de listas, onde cada sublista é a lista de adjacências de um vértice, na sequência aqui. Vértice 0, 1, 2, 3 e 4 são os adjacentes dele. O vértice 1, os adjacentes são 0 e 2. Vértice 2, adjacentes são 0, 1, 3. Vértice 3, vértice 4, 0 e 3. E o vértice 5, a lista de adjacências é vazia. Já para a matriz de adjacências, a gente tem aqui também uma lista de listas, o equivalente a uma matriz, nesse caso, já que todas as posições, todas as sublistas têm o mesmo tamanho. E aqui a gente tem os zeros e uns representando se há ou não aresta. A primeira linha representa o vértice 0, depois o vértice 1, 2, 3, 4 e, por fim, o vértice 5. Aqui já começa a ficar claro a diferença de curso de armazenamento. Bom, uma lista de adjacências já ocupou bem menos memória aqui do que a matriz de adjacências. Bom, e para grafos orientados e ponderados? A gente já viu lá o modelo teórico, como que é a representação. Vamos ver aqui um exemplo na prática com Python para representar grafos orientados e ponderados. Bom, na lista de adjacências basta respeitar a orientação. Então, cada linha aqui é um vértice, novamente. Vértice 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, o vértice 0 tem como sucessores os vértices 1 e 2. O vértice 1 com peso 2. Eu criei essa tupla 1, 2. E o vértice 2 com peso 6, criei uma outra tupla 2, 6. Bom, mais um exemplo. O vértice 1 é adjacente, ou tem como sucessor o vértice 2 e o vértice 4. O vértice 2 com peso 5, o vértice 4 com peso 3. E assim para todos os demais vértices. Já a matriz de adjacências, eu usei aquela estratégia de substituir o 1 pelo peso. Okay? Então temos aqui o vértice, mais uma vez, cada linha representa um vértice. Vou desenhar os nossos numerais aqui. Então, o vértice 0 é adjacente ao vértice 1 e 2, com pesos 2 e 6, respectivamente. O vértice 1 é adjacente a 2 e 4, com
pesos 5 e 3, respectivamente, e assim por diante. Então, a aula de hoje também foi baseada no capítulo 2 do livro do Boaventura Neto. Obrigado pela atenção, pessoal.